Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro num dia que, para pessoas como você e eu, amanheceu com uma notícia muito triste: a morte do Papa Francisco. Embora a morte seja um fenômeno natural, a finitude de alguém sempre traz junto uma história, que, quando nós acompanhamos de perto, ela nos provoca uma série de reflexões. Agora, quando essa pessoa é uma pessoa boa, quando a vida dessa pessoa foi dedicada a fazer as vidas das outras pessoas melhores, aí o nosso sentimento de tristeza ele é mais profundo, ele tem um sentido diferente. E a pessoa que vai, ela deixa de fato um buraco que é muito difícil de ser substituído. Pode vir uma outra pessoa para fazer uma continuidade dessa obra, desse legado, mas aquela falta sempre será sentida por todas as pessoas que acompanharam a vida, como a vida do Papa Francisco. E ela tem uma influência no mundo, porque não há como a gente negar que a religião ou as religiões influenciam o planeta de um modo em geral. E vários líderes que estão se pronunciando hoje confirmam a expressão que o Papa tem num mundo como o nosso, sobretudo nesses tempos de tantas incompreensões, tantos ódios, tantos preconceitos, tanta coisa ruim que se abateu sobre o planeta. A figura de uma pessoa como o Papa Francisco era muito importante e nós esperamos aqui o legado dele seja seguido e que outras pessoas tenham nele um exemplo para ajudar o mundo a ficar cada vez melhor e enfrentar tanta coisa complicada que tem por aí, né? Mas tem gente aí que não está achando mal a morte do Papa Francisco, não. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, as repercussões, como é que isso se conecta com a vida política, com a nossa realidade, realidade do mundo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal para que você se inscreva aqui se você não está inscrito e você ainda não conhecia o nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe esse joinha, vai fazer parte aqui do nosso portal. E se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu quero começar então o nosso papo aqui, compartilhando com vocês o comunicado oficial, né? Do Vaticano, que já dá aqui uma noção para a gente de como esse Papa era um Papa diferente. A reflexão que vem junto com a notícia da perda da vida do Papa já nos provocam grandes reflexões. Vamos ver aqui. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Então, gente, vocês observem como a face do cristianismo foi sublinhada nesse recado, aí, né? Nesse comunicado, melhor dizendo. Quando se coloca ali que a missão desse Papa foi dar uma atenção especial aos marginalizados, aos excluídos, aos que sofrem preconceito, enfim, para que a gente tenha, ou tivesse, né, um mundo com mais tolerância, mais paz. Aí a gente vê alguns pronunciamentos que são muito curiosos, né? Primeiro, a CNN classificar a declaração de Trump com esse título aqui: Donald Trump presta homenagem a Papa Francisco nas redes sociais. Qual foi a homenagem total que Donald Trump prestou ao Santo Padre, né?
que Deus o abençoe e todos que o amavam. Uma boa mensagem curtinha, de uma preguiça, né? O Trump, vamos ver aqui, é isso mesmo. Descanse em paz, Papa Francisco, que Deus abençoe e a todos que o amavam. Pronto, mais nada. Colocou uma foto dele com o Papa, enfim. O Papa, para essas pessoas que brotaram nesse mundo insano da extrema-direita, ele era um comunista, ele era um inimigo, ele era alguém a ser extirpado da vida pública mundial. E a gente viu várias manifestações nesse sentido aqui no Brasil, promovidas por essas criaturas da extrema-direita, inclusive pessoas da Igreja Católica, atacando o Papa Francisco, justamente por ele seguir os passos de Jesus Cristo. Essa matéria aqui da Veja, de 2022, Papa Francisco fala de ódio no Brasil. Apoiadores de Bolsonaro reagem. Então, era muito comum a gente ver essa extrema-direita classificando o Papa Francisco das formas mais odiosas, né? Como, por exemplo, essa criatura, esse psicopata, esse criminoso, que é o presidente da Argentina hoje, que fez vários ataques ao Papa Francisco dessa forma aqui mais insana, né? mais vigarista. Vamos ver aqui. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. Está dizendo aqui, né? Tem que informar esse imbecil que está em Roma. O imbecil era o Papa Francisco, né? ¿Sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los... O Milei dizendo que a justiça social é um roubo. O que Cristo defendia, para Milei, é um roubo, né? mandamientos. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Então vejam só como é que Milei tratava dentro dessa... E não é o Milei sozinho, não. Aqui no Brasil também, esse bolsonarismo falava a mesma coisa, e ainda fala, né, do Papa Francisco. Ocupando el trono de la casa de Dios. La verdad es que Isso aqui, já numa outra entrevista. Digamos, lo enfrentaría. Ela enfrentaria o Papa cara a cara, né? Papa, para ver que me diga si él está a favor del robo y está a favor de... Para dizer que o Papa está a favor de um roubo, né? A tratar desigualmente as pessoas perante a lei. Desigualmente frente a la ley y a la gente. Y además le explicaría, porque es tan asno y tan burro, tan ignorante, chamando o Papa de burro, asno e ignorante. ¿sí? Que cree que él con eso beneficia a los que menos tienen. Y en realidad, a ver, Argentina tiene 70 años de esa farsa inmunda de la justicia social. A farsa social que o Milei está falando é a farsa que Jesus Cristo, né, fazia, né, senhor Milei? Enfim, é por isso que eu classifico essa criatura num criminoso psicopata, né? É um vagabundo, porque agora, com a morte do Papa, ele publicou hoje, agora é mesmo, adeus, com profunda dor, me envolvo nessa triste manhã com o Papa Francisco, com a perda do Papa Francisco. Faleceu hoje e se encontra descansando em paz. Apesar das diferenças que hoje resultam menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Como presidente, como argentino e fundamentalmente como um homem de fé, me despeço do Santo Padre e acompanho todos que hoje nos encontramos com essa triste notícia. Então, bem vagabundo, bem criminoso, bem vigarista, né? Enfim, porque a Argentina tem muitos católicos, né, gente? E aí pegava mal. Então, o Calhorda, desculpem estar usando essas expressões, gente, mas olha só o que brotou, o que essa gente nos obriga a dizer às vezes, né? Bom, o Papa Francisco ele teve uma ação política muito importante também quando ele se posicionou contra injustiças. A amizade entre o Papa Francisco e o presidente Lula, está aqui nessa matéria do Correio Brasiliense. O Lula, quando esteve preso em Curitiba, o Papa mandou uma carta para ele, né? O Lula escreveu para o Papa, uma carta manuscrita, né? E o Papa respondeu ao Lula também, e o Lula se encontrou várias vezes com o Papa. Tendo mais do que uma aproximação protocolar de um chefe de Estado com o chefe da Igreja Católica, que não deixa de ser um chefe de Estado também, porque muita gente não sabe, o Vaticano é um Estado também, né? E o presidente Lula ele publicou hoje
uma nota de pesar e decretou luto oficial no Brasil de 7 dias. Vamos comparar aqui o que disse Lula e depois com o que disse o inelegível. Disse Lula: a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos. É isso, gente. É isso. É exatamente o retrato de que era o Papa Francisco. Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio. Gente, vamos lembrar que o Papa Francisco estava ontem num presídio, ali, abençoando os presos ali, enfim, como um gesto de humanização, de tentativa de resgate de pessoas que caíram em algum tipo de crime, algumas pessoas que erraram na vida, enfim. Como fez Cristo, né? Vamos lembrar sempre isso também, né? A união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta que precisa urgentemente dos nossos cuidados, que o Papa Francisco ele também incluiu nas preocupações de pessoas que militam no campo da fé, a preocupação com o planeta, com o bem-estar do planeta. Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas e sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, podemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça, ideais que o mundo sempre precisou e sempre precisará. Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreto luto de 7 dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações. O Bolsonaro, como ele está vinculado a seitas, e existe uma seita bolsonarista que mistura a política com religião, ele, para não desagradar essa seita que chamava o Papa Francisco de comunista, assim como fazia o Milei, enfim, chamou o Papa de cristão, né? Porque no final da história eles estão atacando princípios defendidos pelo Papa, que eram defendidos pelo Papa, e que se assemelham muito mais a princípios cristãos do que a princípios políticos, enfim, políticos ideológicos, né, vamos dizer assim. E aí o Bolsonaro escreveu: o mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã, o Papa. Então, o Papa Francisco é uma figura, né? Não pode falar mais do que isso, né? Mais do que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldam civilizações. Evidentemente, o Bolsonaro escreveu isso porque ele é um imbecil, nós sabemos disso. Então, é uma coisa que foi desenhada ali para ele para só ser publicada, né? Até por conta da construção frasal aí, as palavras não são do vocabulário do inelegível, como nós sabemos. E ele não cita o nome do Papa Francisco, nem de Jorge Bergoglio. Bom, para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação de fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza. Senhor inelegível, o senhor que foi uma figura que foi e é uma figura tão propagadora de ódio, né? Fazendo uma mensagem assim, causa até algum espanto em todos nós. Bolsonaro não cita Francisco ao falar da morte da figura do Papa. Então, alguns jornais estão observando isso, né? E os colunistas aqui da extrema-direita também estão fazendo suas críticas ao Papa. Enfim, mas o que a gente vai esperar dessa gente, né? Um dos nossos vídeos anteriores, eu coloquei aqui uma fala, né, do Flávio Gomes, eu errei o nome dele aqui, peço desculpa a todos vocês, o jornalista Flávio Gomes, que fez um retrato ali do que significa uma pessoa que se identifica com essa criatura que esteve à frente do nosso país, né? Então,
Se você não assistiu, assista, porque ela representa muito o que você pensa também. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tem muita coisa acontecendo, vou abordar aqui mais repercussões desse fato histórico, tá? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.